Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia do coronavírus. Pai, essa pandemia não passa. Quem dizia que ia durar 2, 3, 4, 5, 6 meses, já estamos entrando, quase completando um ano de isolamento social aqui no Brasil e em outros países. A nossa convidada de hoje é uma recém-eleita vereadora de Porto Alegre. Minha amiga, não dá para dizer de quanto tempo, né? Pequenininha, né? Era pequenininha, né? Adolescente, né? Entrando na adolescência, né, Tanise? É verdade, é verdade. Tudo bem, Prazer. desculpe, vereadora Tanise Sabino, tudo bem? Capaz. Somos amigos aí de longa data. Prazer, Ricardo Holandini, de estar participando desse programa. Estou muito contente e comentando também, trazendo um pouco da nossa história, né? Eu acho que é bem importante. Ô, Tanise, tu podia contar, então, a tua história um pouquinho antes de tu frequentar a nossa casa, quando tu estava te preparando para o vestibular, né? É verdade. Lá pelos meus 17 anos, a gente faz a nossa escolha profissional e eu escolhi, então, pelo curso de psicologia. Hoje eu sou formada em psicologia há 16 anos já, tenho algumas especializações na área. A minha primeira especialização foi em psicologia organizacional. Gosto muito dessa questão das organizações, das empresas. Depois eu fiz uma segunda especialização, que foi em coordenação em dinâmicas de grupos pela SBDG. Gosto muito de trabalhar com grupos. E a minha terceira especialização foi em gestão pública, na URGS, também muito bacana. E agora, por fim, eu terminei o meu mestrado acadêmico em psicologia clínica pela Unicinos. Então, assim, eu sempre investi muito na minha formação, eu acho que é importante, qualifica, é importante para o trabalho. Eu adoro estudar, adoro me capacitar. Mas tu tem também uma longa trajetória na gestão pública, né? São mais de 15 anos. É verdade também. Eu comecei a trabalhar no serviço público municipal lá em 2005, no governo Fogaça, na época. O primeiro local que eu trabalhei foi na FASC, Fundação de Assistência Social. Lá eu fiquei um período, um tempo, e logo em seguida eu fui chamada para trabalhar lá no DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgotos. E dentro do DEMAI tem um setor que eles chamam de gabinete médico, mas o nome é seção médica, odontológica e social. E como o próprio nome diz, lá trabalha um médico, dentista, psicologia, o serviço social, a farmácia, enfim, toda a área de saúde. E lá, então, eu tive a oportunidade de ser chefe, de ser gestora desse setor por 4 anos. E foi uma oportunidade, assim, fantástica, porque nós implantamos diversos programas de qualidade de vida, grupos de promoção à saúde. Lá a gente realizava grupos para os servidores do DEMAI, grupos que tratavam a questão da diabetes, prevenção da hipertensão, prevenção da dependência química. Então, foi uma experiência muito legal. Logo em seguida, eu fui convidada, então, pelo prefeito na época, o Fortunati, para ir trabalhar na Escola de Gestão Pública do município. A Escola de Gestão Pública é uma escola que trabalha com desenvolvimento, com treinamento dos funcionários, todos os funcionários da prefeitura. Na época, em torno de 20 mil servidores, hoje é mais ou menos esse quadro. Então, todos os treinamentos, todos os cursos para os servidores públicos municipais. Eu costumo dizer que desde o curso de ingresso, quando tu começa a trabalhar no local, geralmente tem um curso de ingresso que apresenta, né, como é que é aquele trabalho, as características, as normas, as diretrizes, até o curso de preparação para a aposentadoria. Então, diversos cursos na carreira, cursos de líderes, cursos na área de informática, cursos na área de gestão, enfim. Então, foi uma experiência muito bacana, muito aprendizado. E, por fim, também fui convidada, na época, pelo prefeito para assumir como secretária adjunta da Secretaria de Planejamento Estratégico e Orçamento.
então já há uma experiência de primeiro escalão, e pensar também no planejamento estratégico da cidade foi muito positivo. Mas, Tanise, tu também tem uma trajetória antes de ser vereadora, que não é do dia para a noite, né? São 16 anos de PTB, é isso? Isso, é uma história, é um processo, né? Eu já fui presidente das mulheres do nosso partido, que é o PTB Mulher, fui presidente por 6 anos aqui na capital. Hoje eu faço parte também do PTB Mulher Nacional. Então, a gente vem construindo uma trajetória ao longo desses anos, assim, muito importante, com os nossos líderes do nosso partido. E nas últimas eleições, agora, tu recebesse 5.205 votos, é bastante voto, muito voto, numa eleição peculiar. Eu gosto de salientar, essa eleição teve mais de 800 candidatos a vereadores, a outra foi 600 e pouco. Outra questão importante, 45 dias de eleição, metade do tempo de período eleitoral, né, Tanise, que as pessoas podiam fazer campanha eleitoral aberta. Pandemia, não tem coligação, ou seja, a coligação na proporcional, ou seja, não tem coligação para vereadores. Antes, 2, 3, 4 partidos se juntavam, somavam aqueles votos e dividiam proporcionalmente aqueles votos para colocar os seus vereadores. Hoje, não. Cada partido tem que conseguir o mínimo do coeficiente eleitoral, que é 20 e poucos mil votos, para eleger cada vereador. E tem que fazer sozinho. E tu fosse eleita, então, pelo PTB, a primeira psicóloga eleita, né? Líder do PTB na Câmara dos Vereadores, a mais votada do PTB em Porto Alegre, e das mulheres do PTB, a mais votada no Brasil, inclusive. Como é que é essa história também? É só alegria, né? Quando eu olho esses resultados, meu coração se enche de alegria, porque eu entendo que foi um fruto também, né, dessa construção, desse processo ao longo da minha vida. A questão política, para compartilhar também a minha história contigo, Ricardo, e com os nossos ouvintes aqui, está muito relacionada também com a minha história pessoal, com a minha história de vida. A gente começou falando sobre o curso de psicologia. Quando eu estava no meu último ano do curso de psicologia, eu conheci o Elisandro Sabino, que hoje é meu esposo. Então, estava no último curso de psicologia, nós nos conhecemos, o Elisandro, numa campanha do Conselho Tutelar. Ele estava em plena campanha, nós nos conhecemos, ficamos amigos, começamos a namorar, começamos a noivar. E no noivado, o Elisandro me fez uma pergunta muito importante, Ricardo, que eu acho que os casais deveriam conversar muito sobre isso, sobre o futuro. Ele me disse assim: Tanise, hoje eu sou conselheiro tutelar, mas no futuro eu me vejo vereador, no futuro eu me vejo deputado, no futuro eu me vejo prefeito, até sei lá, né, outros cargos. O que tu acha disso? E eu estava me formando em psicologia, essa questão da política não era o meu mundo, e eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada, porque qual era o meu pensamento na época? Eu me formar em psicologia, ter meu consultório, eu estava casando com o Elisandro, tem formação em direito, ele ia ter o escritório dele, e a gente ia viver felizes para sempre. Mas aí eu comecei a ver que o Elisandro ele tinha um sonho, né? Ser vereador, deputado. Eu deveria saber se esse também seria o meu sonho, para a gente estar juntos na mesma direção. Eu entendo que o casal tem que estar junto no mesmo barco, na mesma direção. Pior coisa seria ele casar com uma mulher, por exemplo, que ela vivesse reclamando sobre a questão política, né? Então, eu comecei a despertar para a política. Eu comecei a me interessar e ver o perfil do Elisandro também. Então, a minha história política está muito relacionada com o do meu esposo. Eu comecei a ver o perfil do Elisandro, que é uma pessoa que agrega, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que constrói, e eu comecei a ver, opa, dá para fazer uma política legal. Aí nós casamos, Ricardo, e casamos em 2007, dezembro de 2007. Em 2008, já tinha campanha, eleição para vereador e prefeito, lá em 2008. E aí o Elisandro já tinha encerrado o mandato dele de conselheiro tutelar, em dezembro de 2007, ele já queria ir naquela eleição em 2008. Só que nós tínhamos a recém-casado. Eu lembro que a gente levou 6 meses para comprar um sofá dentro de casa.
E aí a gente começou a conversar que não era o momento. A gente iria, se fosse disputar aquela eleição em 2008, ir para uma eleição sem estrutura, sem base, sem relacionamento, inclusive sem condições financeiras, né? Eu pensava assim, se eu não tinha dinheiro para comprar um sofá dentro de casa, como é que eu vou disputar alguma eleição, né? Então a gente entendeu que naquele momento, em 2008, a gente não seria candidato, né? No caso, Elisandro, e a gente se organizou então para a próxima eleição. Então a gente teve 4 anos para fazer um projeto, para conversar com lideranças, para organizar, enfim. Em 2012, então, meu esposo, o Elisandro, foi candidato a vereador e já ganhou na primeira eleição com 7.000 votos. Na verdade, foi 6.741, em torno de 7.000 votos. Então, ele fez um bom mandato, forte, firme, atuante. E na reeleição, em 2016, ele fez quase 10.000 votos, 9.800 alguma coisa. E aí a gente começou a pensar assim, olha, está dando certo, o cenário está favorável, vamos para deputado. E em 2018 ele foi candidato, então, deputado estadual, e se elegeu com 36.000 votos, 36.033. E foi aí que eu me encaixei, porque a boa notícia é que nós conseguimos eleger do nosso grupo político um deputado estadual, mas a má notícia é que nós perdemos o vereador. E nesse sentido, o nosso grupo político, nossos apoiadores, a nossa base, as pessoas, né, nos diziam que eu deveria ser a candidata a vereadora. Então, Ricardo, tu observa que foi uma construção ao longo dos anos. E em todas as eleições do Elisandro, é importante dizer que o meu papel foi mais do que esposa, né? Eu coordenava as campanhas dele, sempre tive um papel de coordenação nas campanhas dele, coordenação política, em todos os sentidos. Relacionamento com o partido, organização dos eventos, organização da estratégia, do planejamento. Então, assim, eu sempre também tive uma forte atuação nas campanhas políticas do meu esposo, né? Então, em 2018, ele sendo eleito, né, a gente começou a pensar quem vai para vereador. E aí surgiu o meu nome dentro dessa construção coletiva. E eu aceitei o desafio, né? Foi minha primeira eleição agora, Ricardo, como vereadora, mas eu já sinto que eu vinha participando de muitas outras junto com meu esposo, né? Então, fiquei muito feliz realmente com este resultado de ter sido eleita numa capital, né? Porto Alegre, nossa capital. Foi uma eleição realmente um desafio com essa questão do coronavírus, mas eu senti assim que, inclusive, pelo fato da minha formação, Ricardo, eu tive muita facilidade de me conectar com as pessoas. Então, assim, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão mais ansiosas, elas estão um pouco mais depressivas, um pouco mais com medo, com solidão. Então, quando eu dizia para as pessoas que eu era psicóloga, parece que tinha assim, a gente se conectava. Tanto é, só para te relatar um caso rápido de campanha, eu estava caminhando com a minha equipe, eu e mais umas 2, 3 pessoas, eu creio que foi no bairro Glória, se eu não me engano, e eu cheguei assim com os papéis, né? Cheguei assim com os folhetos, com os informativos, eu estava chegando numa casa e tinha uma senhora assim, varrendo a casa, e ela viu que era coisa política, né? Que eu estava com os informativos, a bandeira, e ela olhou assim para mim, não, política aqui não quero saber, nem vem, vai para lá. Eu dizia, calma, minha senhora, calma, eu sou Tanise, sou psicóloga. Ela olhou para mim, psicóloga? Psicóloga, minha bandeira vai ser saúde mental. Ela me olhou assim, entra aqui, minha filha, vamos conversar um pouquinho. E começou a me falar da vida dela, das dificuldades dela, ficamos amigas, né? E foi uma experiência assim, muito legal. E isso aconteceu muitas vezes na campanha. Muitas vezes na campanha, por fato de eu ser psicóloga, eu senti que eu me comuniquei muito bem, assim, sabe, com as pessoas. Perfeito. Tanise, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos, 26 e 526, e em nossas redes sociais. Nós já voltamos.
O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com a psicóloga Tanise Sabino, vereadora pelo PTB de Porto Alegre, líder da bancada do PTB na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Tanise, e aí? Estudasse, se formasse, te qualificasse, casasse, te qualificasse na política, concorresse, te elegesse, e agora? O que fazer na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre para atender os teus eleitores e a comunidade de Porto Alegre? Bom, primeiro eu quero dizer que o fato de ter uma psicóloga vereadora é uma coisa inédita. Nós tivemos na Câmara de Vereadores o Pedro Américo Leal, que foi o pai da vereadora Mônica, ele era psicólogo, mas eu sou a primeira psicóloga mulher. Então, eu acho que essa questão da saúde mental é um diferencial. Às vezes, tu vê algum vereador com alguma temática específica da saúde mental. Talvez algum vereador possa ter como tema a questão do autismo, outro sobre a questão da dependência química, mas tu vê as coisas assim, meio fragmentado. Então, eu entendo que, como psicóloga, eu tenho condições de pensar como um todo, de um modo sistêmico. E já nessa primeira semana, né, nós estamos há poucos dias da nossa posse, eu já protocolei 2 frentes parlamentares. A primeira frente parlamentar é de promoção à saúde mental e a segunda frente parlamentar de prevenção à automutilação e suicídio. Então, eu entendo que, como psicóloga, eu tenho que trabalhar muito a questão da saúde mental. Isso, durante a campanha, eu falei muito, né, de essa ser minha principal bandeira. Então, a gente instalou essas 2 frentes parlamentares, que, na verdade, uma frente parlamentar ele é um mecanismo, né, de conversar com os vereadores, os órgãos públicos, sociedade civil, sobre temas importantes para a cidade. E nada mais importante e estratégico nesse momento como a saúde mental. Como eu já mencionei, eu tenho percebido as pessoas mais ansiosas, mais deprimidas. Isso tem também pesquisas que relatam isso. A questão do uso de álcool e drogas aumentou também nessa pandemia. Porque tu imagina, as pessoas elas estão, de um modo geral, mais em casa. Muitas pessoas têm o hábito, por exemplo, de tomar uma cervejinha no final de semana, com churrasco. Tu estando mais em casa, muitas vezes tu acaba tendo esse hábito mais seguido. Então, essa pandemia, na verdade, trouxe uma outra pandemia invisível. Então, a nossa proposta é ter como foco, como direcionamento, a questão da saúde mental. E quanto mais eu penso, Ricardo, sobre as semelhanças entre a política e a psicologia, eu vejo que são muitas. Geralmente, Ricardo, a gente diz que um bom político ele tem que saber falar em público. É ou não é? Mas eu tenho pensado que também um bom político ele tem que saber ouvir. E nós, como psicólogos, nós somos treinados a isso, a saber ouvir. A gente diz que as pessoas, quando buscam uma ajuda psicológica, um psicólogo para um tratamento, ele tem que curar as dores da alma, né? Geralmente as pessoas têm traumas, têm dificuldades, as dores da alma. Um político tem que tratar as dores da cidade,
Como é que é viver naquele bairro, por exemplo, como a Loma do Pinheiro, que muitas vezes falta água? Como é que é viver numa rua que é cheia de buraco, né? São as dores da cidade. Então, quanto mais eu penso assim sobre as semelhanças das duas áreas, tem muito em comum. Empatia. O princípio básico de um psicólogo é empatia. E o de um político também deveria ser. Então, a questão da resiliência, a gente fala muito da resiliência interna, que as pessoas têm que desenvolver essa capacidade de lidar com os problemas, dificuldades. Da mesma forma, a cidade também tem que aprender a lidar com as suas dificuldades, né? Então, tem muitas coisas assim que eu vejo que é em comum das duas áreas. A gente fala muito assim que nós temos que ter também a questão de debate, né? Que um bom político tem que fazer um bom debate. Claro que sim, o psicólogo também faz debate, né? Ouvindo. Então, eu vejo assim várias semelhanças entre as duas áreas e vejo esse próximo mandato assim com uma perspectiva muito positiva, assim, de fazer muitas coisas para a cidade. Ô, Tanise, tu tens as tuas ideias, o teu ideário para colocar em prática no teu mandato, mas o vereador também fiscaliza o executivo, auxilia o executivo e atende outras demandas que vêm da população em geral. Eu vou te fazer uma pergunta genérica aqui. Qual é a tua relação com aumento de carga tributária, aumento de impostos? Eu sempre pergunto para os vereadores que isso já situa bem o eleitor. Olha, o que as pessoas pensam, o que um vereador pensa, de um modo geral, não pode aumentar, né? Ninguém quer pagar mais, né? De um modo geral, ninguém quer pagar mais tributos, né? Mas eu também imagino o quão difícil é para um prefeito. Como que ele administra uma cidade onde a questão da receita está difícil, ainda mais com esse período de pandemia, né? Eu até digo que nós estamos vivendo o ano de 2019, 2020, 2021, o ano da flexibilização, né? Tudo a gente pede para flexibilizar, né? Então, como é que tu vai lidar com uma gestão financeira, uma gestão pública, também sem aumentar impostos, né? Eu acho que é o desafio que se impõe de pensar outras alternativas, né? Eu acho que o nosso prefeito, Sebastião Melo, ele já disse em campanha, né, que não iria aumentar impostos. Então, a gente está acreditando nisso e vamos estar também fiscalizando nesse sentido. Eu vejo o trabalho do Melo, assim, ele está com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de ser prefeito. Nós apoiamos ele, né? O PTB fechou com ele. Na verdade, o nosso candidato inicial era o Fortunati, devido àquela questão que deu na última semana, assim, nós fechamos com o Melo. Mas as próprias pessoas que estavam comigo, apoiando, muitas diziam que estava em dúvida entre o Fortunati e o Melo, né? Então, acho que o Melo vai fazer um bom trabalho e estamos confiando nisso. A cidade de Porto Alegre precisa de uma boa zeladoria. Eu tenho escutado de vários vereadores, né, que nos últimos 4 anos a cidade ficou abandonada, cheia de buracos, as praças abandonadas, luzes queimadas, uma série de coisas. Então, o prefeito tem muito a fazer. E o Sebastião Melo acorda de madrugada, ele acorda antes das galinhas. Eu já vi, um negócio interessante. O Melo está lá, está na prefeitura antes das galinhas e sai depois, né? Então, ele está bem agitado nisso aí. É verdade. Como é que o Melo já encaminhou várias, ele tem ideia de reformas administrativas, mudar a prefeitura, essas questões mais latentes, né? Como é que tem sido o debate que já teve numa chamada extraordinária aí no início do ano, e você vai reiniciar os trabalhos agora em fevereiro, é isso, né? Isso, A gente teve a nossa posse no dia 1º de janeiro, né? Foi o evento da posse. E agora, nessa semana, no dia 7, né? Na semana passada, na verdade, no dia 7, a gente teve uma sessão extraordinária para votar, então, a reforma do governo, assim. A reforma foi boa, assim, foi encaminhada para nós. Eu já fiz uma primeira emenda nessa reforma.
A minha emenda foi no sentido da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, que vai ser uma desses órgãos, do governo, que seria o órgão que vai cuidar assim mais das pessoas, né? Dos funcionários públicos, no caso, dos servidores públicos, que está muito relacionado com a minha experiência que eu tive, né? Eu fui diretora da Escola de Gestão, que faz parte desse órgão. Então, o que eu vi, que eu coloquei como emenda? Pelas funções que estava descrito, a SMAP, como eles estão chamando agora, era a antiga SMAP, pelas funções, estava ali a questão dos contratos, licitações, estava ali a questão da frota, estava a questão do DOPA, estava a Escola de Gestão Pública, eu vi uma série de funções descritas ali, mas eu não consegui perceber uma área que, para mim, é vital, é importante, que era a área de qualidade de vida. Nesse último governo anterior ao Melo, a área de qualidade de vida da prefeitura para os servidores públicos, ela foi desmantelada. Infelizmente. Nos outros governos anteriores, tinha um setor bem específico que tratava as ações de promoção à saúde mental do servidor. Então, a minha emenda foi nesse sentido, de voltar esse setor, essa área, ter um protagonismo para os servidores. Então, a gente tem percebido, inclusive os funcionários, né, mais ansiosos com esse momento, mais depressivos, enfim. Então, eu entendo ser fundamental ter uma área de promoção à qualidade de vida. Eu sempre lembro uma coisa que já dizia um professor meu de RH na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele perguntava qual era o maior patrimônio das empresas e organizações. Daí estava lá o prédio, os terrenos, as patentes que a empresa tem, o patrimônio que a empresa tem. Daí ele dizia, não é nada disso, o maior patrimônio são as pessoas que formam a organização. Então, se a gente não trata bem as pessoas, né, Tanise, não investe nas pessoas, não se preocupa com as pessoas, não faz com que as pessoas vistam a camiseta das organizações, as organizações não funcionam. Elas param no tempo ou se esvaziam, porque as pessoas daí vão para lugares, vão torcer para uma camiseta que torce para elas também. É isso, Tanise? É isso. Eu concordo contigo, concordo com esse teu colega professor, as pessoas sempre em primeiro lugar, sempre. Perfeito. Tanise Sabino, obrigado pela tua primeira participação no programa RicardoOrlandini.net. Tá? Espero te ver outras vezes. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite, adorei a participação e que venham mais encontros. Perfeito, teremos mais encontros. O programa RicardoOrlandini.net, você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos 26 526 e nossas redes sociais. Voltamos num próximo momento. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.